Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Iniciando nesta aula, discutiremos então clonagem molecular. Mas antes de entrarmos no tópico de clonagem molecular, propriamente dito, temos que discutir algumas técnicas básicas. E a primeira delas envolve a transferência de material genético em bactérias, especialmente o processo de transformação bacteriana. Então, métodos de transferência de material genético em procariotos. O primeiro deles, discutiremos de maneira bastante rápida, é o de conjugação. Na conjugação bacteriana, uma bactéria F+, transfere material genético para uma bactéria F-, através da pilissexual. Aqui temos uma fotomicrografia eletrônica, então, deste processo acontecendo, onde temos aqui, na esquerda, uma bactéria F+, a pilissexual dela, e uma bactéria F-. O DNA, então, é transferido através da pilissexual de uma bactéria para outra. Outro processo de transferência de material genético em procariotos envolve a transdução, com a participação de bacteriófagos, de vírus bacterianos. Então, o bacteriófago, no seu ciclo vital, ele adere na célula hospedeira e transfere seu DNA para o interior, onde esse DNA pode replicar e gerar novos bacteriófagos, ou ele pode integrar no genoma e ser transferido junto com aquela linhagem bacteriana, e, uma vez excisado, ele pode levar fragmentos do cromossomo bacteriano que podem ser transferidos a outras bactérias, então. E o terceiro processo, que nós queremos dar mais ênfase, é o processo de transformação bacteriana, então. É um processo conhecido há muito tempo e as bases foram elucidadas por Frederick Griffith, lá no início do século XX. Então, em 1928, ele publicou esse artigo aqui sobre os diferentes tipos de pneumococos. E é o que nós conhecemos hoje, bem sedimentado nos livros textos de microbiologia, o experimento clássico que foi realizado, onde foi tomada uma cepa não virulenta. Quando injetada em camundongos, esses camundongos sobreviviam. É uma cepa não virulenta. Já a cepa, a linhagem virulenta de pneumococos, que produz colônias lisas, quando injetada em camundongo, levava à morte do animal. Entretanto, se essa cepa virulenta era fervida, por exemplo, inativada por calor, quando injetada em camundongos, não havia letalidade, o que é o esperado. E a grande contribuição do experimento foi o seguinte: foi tomar uma cepa virulenta inativada por calor, misturar com uma cepa não virulenta viva. E, quando injetada em camundongo, isso, em algumas circunstâncias, levava à morte desse camundongo. Esse processo, então, foi chamado por Griffith de transformação bacteriana, numa expressão bastante vaga, porque ele sugeria que havia alguma substância na cepa virulenta, mesmo depois de inativada por calor, que seria transferida para a linhagem não virulenta. Essa substância misteriosa que provocava a transformação de uma cepa não virulenta em virulenta só foi esclarecida alguns anos mais tarde por esses três autores aqui, Oswald Avery, Colin MacLeod e o Maclean McCarthy, que acabaram elucidando qual era essa substância misteriosa que transformava uma linhagem não virulenta
em virulenta. Incidentalmente, aqui cumprimentando o McCarthy, nós temos o James Watson e o Francis Crick. E esse foi o artigo publicado, então, em 1943, já quase no meio do século XX, onde eles elucidavam que a substância misteriosa que transformava pneumococos era DNA. Então, essencialmente, o processo de transformação bacteriana que acontece in vivo, né, é uma das maneiras de bactérias aumentarem a sua variabilidade genética, né, é transferindo fragmentos de DNA puro, né, que é internalizado na célula, e se ele tiver uma origem de replicação ou se ele integrar no cromossomo, ele poderá ser transmitido para sucessivas gerações. Aqui vamos olhar uma fotomicrografia eletrônica de uma bactéria que foi tratada com um detergente, um detergente bastante suave, que ao invés de provocar a lise completa da célula, esse detergente provoca o equivalente a rupturas parciais da membrana celular, de maneira que o conteúdo pode extravasar. E como pode ser imaginado, isso que nós estamos vendo aqui é o cromossomo bacteriano que extravasou para o exterior aqui assim e que foi detectado numa fotomicrografia eletrônica. Gostaria de chamar a atenção aqui, nessa molécula que parece partida, nós temos uma outra aqui que claramente é uma molécula circular. Temos mais outra aqui, que é uma outra molécula circular. Esses são os plasmídios bacterianos. E esses plasmídios bacterianos, que na microbiologia clássica, na microbiologia clínica, é dado uma ênfase como sendo disseminadores de resistência a antimicrobianos, nós daremos uma ênfase a esses plasmídios bacterianos como ferramentas para transferência de material genético. A transformação bacteriana, essa mesma que acontece in vivo, ela também pode ser feita in vitro de uma maneira muito mais eficiente, porque a transformação bacteriana que ocorre in vivo, ela é extremamente ineficiente. Por quê? Porque o DNA passa de uma maneira muito difícil através de membranas biológicas. DNA é uma molécula muito grande, tem carga negativa, então o processo de transformação bacteriana natural, como ele acontece naturalmente, ele é bastante ineficiente. E in vitro ele pode ser tornado bem mais eficiente. Aqui nós temos um vídeo bastante curto mostrando qual seria a visão geral da transformação bacteriana. A ideia é usar um plasmídio bacteriano e colocá-lo dentro de uma célula que não contém plasmídio, de maneira que essa célula, ao replicar, replique esse plasmídio junto com ela. Como é que se dá este processo? Basicamente, se mistura o DNA com uma célula receptora que foi tornada competente para a transformação. O que isso significa? É que essa célula capta DNA com uma eficiência bem mais alta. Basicamente, há duas formas de se fazer isso. Ou por transformação química ou por eletroporação. Transformação química é mais clássica, mais antiga, menos eficiente. Eletroporação é mais recente e mais eficiente. Vamos dar uma olhada nesses dois processos, então. No processo de transformação química, a célula hospedeira, essa representada aqui em verde, e o DNA são tratados com o cátion cálcio, de maneira a aumentar a permeabilidade da membrana, neutralizar a carga negativa do DNA e esse processo todo é induzido por um choque térmico, fazendo com que as moléculas de DNA
sejam captadas pela célula de uma maneira muito mais eficiente. Segunda maneira disso ser feito é por eletroporação. Aqui a célula é permeabilizada através de uma descarga elétrica de alta voltagem que gera poros transitórios através do qual o DNA pode passar para o interior da célula. Na sequência, então, essas células transformadas, elas podem ser plaqueadas num meio de cultura e se multiplicar, gerando colônias, então. A célula não é permanentemente lesada durante o processo de transformação, e as que captam o plasmídio geram colônias bacterianas com esse plasmídio replicando dentro da célula. Um aspecto interessante é, mesmo in vitro, qual é a eficiência desse processo de transformação bacteriana. Como média, se assume que é possível se obter aproximadamente em torno de 10⁸ unidades formadoras de colônia por cada micrograma de DNA que é misturada com a célula competente que vai receber esse DNA. Lembrando então que o UFC é unidade formadora de colônia e convertendo isso de massa de DNA em número de moléculas, uma micrograma de um DNA de um plasmídio com aproximadamente 3.000 pares de base, ou seja, 3 quilobases, ele contém em torno de 10⁻11 moléculas. Maiores detalhes sobre como calcular número de moléculas a partir de massa de DNA está no vídeo 03B Massa Molar DNA, que é um vídeo suplementar, então. Esse processo, então, de transformação, onde em torno de 10⁸ UFCs, ou seja, colônias bacterianas, podem ser obtidas por cada micrograma de DNA, ele corresponde, então, a 10⁸ colônias originadas todas de uma única célula por cada 10⁻11 moléculas que foram misturadas. Ou seja, apenas uma célula em cada 1000 capta uma molécula de DNA. Esse detalhe é interessante, é importante, porque uma dúvida que surge quando se discute clonagem molecular, transformação bacteriana, é se é possível ter um evento onde 2 ou mais plasmídios bacterianos sejam internalizados numa mesma célula. A chance disso acontecer é muito baixa e a explicação é essa que nós vimos aqui. E com isso, então, nós concluímos essa videoaula sobre transformação bacteriana, especialmente in vitro, que é a nossa ênfase na utilização depois em clonagem molecular.